Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tópico central da nossa aula de hoje é a responsabilidade civil contratual. E devemos começar com um questionamento básico. O que é um contrato? O contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, disciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir segundo a autonomia das suas próprias vontades. Não se poderá falar em contrato sem que exista a manifestação de vontade. Sem vontade, não há negócio jurídico. E não havendo negócio, não há contrato. No entanto, toda essa manifestação de vontade deverá se fazer acompanhar pela necessária responsabilidade na atuação do contratante. O inadimplemento da obrigação em inexecução ou descumprimento faz surgir a responsabilidade civil contratual, que decorre, portanto, do vínculo obrigacional entre as partes e do descumprimento das prestações. Assim, temos que a responsabilidade contratual nasce do descumprimento de um contrato ou de alguma de suas cláusulas, sendo que esse descumprimento pode ser total ou parcial. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Temos aí a concretização do princípio do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Nas obrigações negativas, nas quais a prestação é um não fazer, o devedor é considerado inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. O inadimplemento ocorre pela prática de ato que, por força de lei ou contrato, não poderia ter sido praticado pelo devedor. Todos os bens do devedor respondem pelo inadimplemento das obrigações. É o princípio da responsabilidade patrimonial. No entanto, este comando é limitado, pois alguns bens estão protegidos pela impenhorabilidade, como o bem de família, por exemplo. Nos contratos benéficos, nos quais o sacrifício patrimonial é de apenas de uma das partes, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Já nos contratos onerosos, em que ambas as partes têm vantagens e desvantagens, responde cada uma das suas partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Em síntese, o contratante que tem a vantagem patrimonial responde pelos prejuízos decorrentes de dolo e de simples culpa, enquanto o contratante que não tem vantagem alguma somente responde pelo dolo. A responsabilidade contratual ocupa um campo mais limitado em relação à responsabilidade aquiliana, porque é limitada aos termos do contrato. Na responsabilidade contratual, é dentro do contrato que se examina o direito violado, não se prescindindo do conceito de culpa. Na culpa contratual, examinamos o inadimplemento como seu fundamento e os termos e limites da obrigação. Considerando essas informações, podemos dizer que os elementos fundamentais da responsabilidade contratual são os seguintes: a existência de um contrato válido, o descumprimento da obrigação deve emanar do contrato e o descumprimento por parte de um dos contratantes deve ter ocasionado prejuízo ao outro contratante. Fique atento, se é descumprido um dever geral de conduta, a questão se torna de responsabilidade aquiliana ou extracontratual. Outro ponto importante é a necessidade do prejuízo. Quando não existe prejuízo, o interessado pode pedir a rescisão do contrato, mas não existirão perdas e danos a serem indenizados. Só deve ser indenizado prejuízo efetivamente provado e decorrente de ato imputado ao outro contratante. Atenção, a cobrança de cláusula penal independe de prova de qualquer prejuízo. Destacamos que a doutrina trabalha ainda com a hipótese de responsabilidade pré-contratual, relativa ao dano de confiança, à recusa ou à desistência a contratar e ao rompimento de negociações preliminares. Também se fala da responsabilidade pós-contratual, decorrente da boa-fé objetiva, que deve perdurar antes e depois de cumprido o contrato e tendo em vista as consequências advindas do negócio. Seria assim um dever acessório de conduta dos contratantes, que devem assegurar à outra parte a tranquilidade na execução do contrato.
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Vale também lembrar que a validade da cláusula de não indenizar é restrita à responsabilidade civil contratual, envolvendo contratos civis, paritários e que não sejam de transporte ou de guarda. Concluímos aqui a nossa aula de hoje e não deixe de examinar o seu material didático disponibilizado na sua área do aluno, que traz maiores detalhes sobre os tópicos aqui estudados. Estudar não é uma obrigação, é um privilégio, pois não há nada melhor do que o conhecimento. Até a nossa próxima aula e bons estudos!